Olá, família Atitude, eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Juntos somos casados para sempre, paz para toda a vida de... Raia, Patrick, Eric e Kaique. E a voz da Maria Alina, de 1 Princesa. ano e 4 meses, a nossa princesa. Bem, queridos, eu gostaria de fazer um convite especial a você que ainda não é inscrito no nosso canal, no Atitude TV. Inscreva-se aí embaixo, no sininho onde tem todas, clica nele, para toda vez que chegar um conteúdo importante, você vai ser notificado. Nós temos também as nossas redes sociais. Siga-nos no @Ministério da Família IBA, que você vai estar por dentro de todas as informações do Ministério da Família. E também diretamente no nosso Atitude Família Cast, @Atitude Família Cast. Tudo que acontece aqui no podcast, você vai estar por dentro lá. Bom, hoje nós temos uma convidada muito, mas muito especial. Vamos dizer assim que ela é uma das pioneiras aqui da igreja, uma das primeiras a chegar na igreja. Vamos dizer que está na fundação, a pedra fundamental da igreja, ela estava lá, do lado, juntinho com o nosso pastor Josué. Vou deixar que ela se apresente, muitos já a conhecem e vão saber um pouquinho mais da sua vida, da sua trajetória como pastora aqui nessa igreja. Pastora Nádia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, fico muito feliz de estar aqui com vocês e sei que o Senhor tem propósito sempre muito maior. Falar sobre coisas do Senhor é o que eu mais tenho prazer. Eu cheguei realmente na igreja, lá no Rio Mar, e sou hoje chamada de decana, porque eu sou, depois do pastor Josué, a mais antiga aqui, das pastoras. Fui a primeira pastora a ser consagrada aqui como mulher, né? Primeira pastora. Depois vieram muitas. Hoje nós temos aí um grupo de mulheres servindo ao Senhor, cheias do Espírito Santo. Isso que é o mais importante. Pastor, é um prazer para nós recebê-la aqui, é uma honra nossa saber que estamos podendo estar à mesa com alguém que é tão importante dentro desse ministério, que tem feito a diferença, né, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, com as outras igrejas, e a senhora é um pilar dessa igreja e tem ajudado muito, né, a toda a igreja, e principalmente as mulheres, com a sua história, com a sua caminhada, com o seu discipulado, e através da senhora sabemos que muitas líderes importantes que estão dentro do ministério passaram pela senhora, foram lideradas e discipuladas pela senhora, né? Até revelei que, né, ela foi uma intercessora para a sua conversão. Tá vendo, né? Se eu estou aqui hoje, muito obrigado. Que bênção. E às vezes a gente faz uma porção de coisas que não fica sabendo mesmo. Mas eu tenho a plena convicção que lá no céu vai ter um videotape da nossa vida e vai mostrar coisas assim. Uau, eu não vi isso acontecer, porque tantas coisas acontecem no dia a dia, a gente nem sabe, né? Mas Deus está ali guardando tudo, escrevendo tudo. Isso que a Monique está falando foi quando? 2006, 2007, mais ou menos? Não, antes. Não, eu entrei na igreja em 2006. 2006, então era 2000. Isso. Eu vim para Barra em 2004. Não, 2006. 2006. O Eric nasceu em 2004, 2006. E aí eu fui logo... Fui para... Eu era da Maranata da Tijuca e vim para Maranata do Recreio. Aí eu não me adaptei. Aí fui lá para IBC. Aí logo lá era ainda casinha, pequenininha, era 2006. Né? É 2006. E, inclusive, quando eu cheguei, o pastor Josué, porque eu vim da Igreja Batista Monte Oreb de Campo Grande. Sim, conheço. Embora morando aqui na Barra, né, mas é que o pastor morava no mesmo prédio que eu. Eu tive lá uns problemas assim espirituais. E alguém, foi logo, né, quando eu me converti, e alguém falou assim, tem um pastor, você quer que vai mandar benzer, porque eu e a minha amiga católica, né, você quer que vai lá benzer sua casa? Porque estava acontecendo de tudo que você possa imaginar. E eu falei assim, quero. Eu falei, para mim, se alguém falasse qualquer coisa, eu queria. Né? Claro. Aí, eles estavam de viagem e apareceram na minha casa, assim, a esposa do pastor, porque todos estavam no carro, com as crianças no carro e as malas, mas ela quis vir antes porque a vizinha pediu. Falou, olha, ela está muito mal, eu estava muito mal. E ela chegou lá, meu cachorro era um horror. Ele latia por tudo. Quando ela chegou, ele pôs a mãozinha no pé dela e ela fez uma oração que eu nunca tinha visto ninguém orar daquele jeito.
E aí ela me deixou um livrinho chamado Pão Diário. E aí ela disse o seguinte: eu estou saindo de viagem, daqui 15 dias eu volto e a gente conversa. Eu falei, obrigado. E eu senti aquela paz, que hoje eu sei que é a paz que excede todo entendimento, né? Um abraço super diferente. E ela me deu aquilo e eu comecei a devorar. Eu nem sabia se eu tinha Bíblia, fui procurar, achei a minha Bíblia pequenininha, que estava lá empoeiradinha, guardada, né? Que a gente não lia, né? Na Igreja Católica a gente só lia a homilia ali, né? A homilia da missa. E aí eu era frequentadora da Igreja Católica e fazia reza de terço, tudo. E aí, quando ela chegou, ela me levou num chá, que eu achei que era chá beneficente, e era em benefício à minha vida, né? E ali aceitei Jesus. E aí, então, eu comecei a frequentar a igreja dela, porque ela me levou para Campo Grande, né? E aí depois aí eu vim para a Igreja Batista Atitude na época, né? A Igreja Batista Central da Barra. Central da Barra. Foi por acaso. Incrível. Foi Jesuscidência? Eu estava na Avenida na minha igreja da Batista Monte Oreb, só tinha à noite, nós já estávamos na Barra, ali no começo da Barra, mas só tinha à noite. E eu saí para procurar uma igreja. Eu falei, eu acho que eu vou... Eu estava pensando em ir até no Recreio. Mas quando eu estava na Avenida das Américas, tinha um acidente. E o acidente tinha muita bombeiro e tal, e estava desviando a rua, assim, por trás, ali na Eiras Pinheiro. Sim. Quando eu virei, eu dei de cara, Igreja Batista Central da Barra. Vou parar aqui. Parei, entrei, e só tinha a Assunção, uma senhora bem antiga, que agora está na Bahia, e ela estava orando lá. Eu perguntei, que hora começa o culto? Acho que era 10 horas, era uma 9 e pouco. Daí a pouco entrou um rapazinho com um violão na mão, que depois eu vim saber que era o pastor Josué, né? Um rapazinho, porque ele era tudo lá. Ele era o de louvor, né? E aí o pastor Josué eu acabei ficando ali, é claro, sentindo o coração, Deus falou comigo muito no dia, e eu fiz o cadastro de todas as pessoas com as atas, e por isso eu sei que eu fui a número 133. Uau! De entrada nessa igreja, né? Número 133. Já tem 1000. Hoje já não temos esse... Perdemos as contas. Toda semana tem que atualizar. Toda semana. Porque agora no mundo todo, né? Então, só daqui da sede são 18 mil, né? 18 mil. 18 mil só na sede. Só na sede 18 mil no mundo todo, a gente está para... E hoje, quando nós estamos aí trabalhando com um novo aplicativo, nós estamos descobrindo um monte de gente que se achava membro e agora a gente vai procurar eles para colocar na célula e não achamos. Então, ele pensa que ele é membro, mas ainda não está. Vai ter que fazer cadastro. Tem que fazer cadastro. Eu acho que vai bombar e vai aparecer mais gente. Vai aparecer mais gente. Amém. Bem, pastora, como eu falei, é uma honra para a gente, né, estar aqui recebendo a senhora. Obrigada. E a gente entende que um dos pilares, e se não for o principal pilar, é a oração. E a gente entende que a senhora tem um chamado para a oração. Eu estava uma vez entrando na sala de oração, a senhora estava ali com um grupo de mulheres orando, aí oraram por mim e tudo mais. E foi, assim, para mim muito interessante saber dessa história, que a senhora foi uma das intercessoras lá atrás, né? Pela minha vida. Glória a Deus. Assim como o pastor Josué foi, porque ele esteve na nossa casa, na Barra, quando a gente morava na Barra, foi lá levar uma palavra para mim, tomar um café. Foi falar do que eu gosto, que é futebol. Falou do time que eu gosto, usou da estratégia, né, pastor? Né? Sabe? A gente torce pelo mesmo time, Flamengo, e começou a falar de futebol. Meu Deus. Eu vi pela foto de você com seus filhos. Uma equipe já. Tem um time. E nós começamos a falar ali. Isso foi em 2007, quando a Monique disse que começou a fazer esse propósito de oração. E eu só fui me converter em 2011. Uau. Quer dizer, 4 anos depois. E quando eu encontrei o pastor Josué na praia, ele estava passando correndo na praia, eu jogava futebol ali na praia. E eu falei, ô pastor, e aí, lindão, como é que tá? Aquele jeito dele, abraçou. Lembra como é de que tá a Monique, as crianças e tal. Eu falei, tão bem e tal, tenho notícia para te dar aí, pastor, notícia boa. Agora eu não sou mais primo, não, sou irmão em Cristo. Aí ele, glória a Deus, me abraçou. Nossa. E eu sabia, valeu a pena aquele cafezinho lá e tal. Coisa e linda. A gente congregou uma época na Barra ali, só que foi na Vitória em Cristo da Barra.
E quando foi em 2017, nós viemos para cá e conversamos com ele, né? Eu fui diácono lá pela Assembleia de Deus, né? O ordenado diácono. Aí ele me explicou todo como funciona a igreja, a questão, né, do pastorado aqui. Eu falei, pastor, não se preocupa com isso, eu não estou preocupado com isso, estou aqui para servir, não é título, é servir. Hoje, para a glória de Deus, estamos aqui entendendo que nós somos frutos de oração. Falando sobre oração, eu queria saber sobre a questão do coração da oração. A senhora é uma mulher de oração, né? Então, assim, como é que a senhora define essa essência? É mais que um ato religioso? Qual é o verdadeiro poder da oração para o nosso dia a dia? Olha, antes de falar exatamente o cerne do cristianismo, que é a oração, eu quero dizer que eu, como não conhecia o Deus verdadeiro, né? Eu achava que eu estava buscando, que eu era buscadora. Deus falou comigo na palavra. Eu ouvi Deus. Até hoje eu ainda choro e peço que eu queria ouvir de novo aquela voz. Eu sempre fui muito, dormia muito, sempre fui assim, até de pé eu dormia, né? Sabe, tipo assim, nunca tive problema para dormir. E comecei a acordar 3 horas da manhã. E aí a pastora, na época, a esposa do pastor lá de Monte Oreb, falou assim, olha, Deus quer falar com você. Eu falei, mas ele quer falar comigo? Mas como? Falou, você, a hora que ele te acordar, você vai e pega a Bíblia. Você está lendo o quê? Eu falei, eu estou lendo o Evangelho de João. Fazia uns 3 meses que eu tinha aceitado Jesus. Eu falei, eu estou lendo o Evangelho de João. Ela falou, então você continua lendo ali. Vai lá, faz uma oração, fala, Senhor, fala comigo, e começa a ler, ele vai falar com você na palavra. E aconteceu exatamente do jeito que ela falou. 3 horas da manhã, eu levantei, lavei o rosto, fui para a minha cozinha com a Bíblia, porque era assim, eu tinha um relógio com aquelas letrinhas, quando virava, plim, eu acordava. E demorava para dormir. E eu não estava fazendo isso, não tinha entendido ainda que eu estava quase que nem Samuel, você sabe? E aí eu levantei e fui lá. E eu estava lendo o Evangelho do João. Aliás, vou mostrar para vocês a minha bolsinha, a bolsa mais interessante do mundo. É lindo. Porque ela tem dentro a coisa mais preciosa, que é a palavra de Deus. Então ela é a bolsa mais cara do mundo. Mais cara. Olha. Então eu estava lendo o Evangelho de Jesus segundo João pela segunda vez. Né? Eu já tinha lido uma vez e quase a gente, na primeira vez que está lendo, acha que não sabe nada, né? Não entende nada. Eu falei, é difícil ler. Ela falou, não, continua lendo. Então, eu estava ali, a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, tal. Eu estava lendo o capítulo 15 naquele dia. Quando, de repente, audível mesmo, uma voz de muitas águas, no verso 16 disse assim, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos concede. Era o próprio Jesus lendo o versículo para mim. Meu Deus. Olha, eu chorei copiosamente, que eu cheguei a acordar o meu marido com um soluço de choro. Ele falou, o que foi, o que aconteceu, tal. E a gente sempre brinca, que ele na hora perguntou assim, você está chorando tanto assim? Ele falou que eu vou morrer, porque eu falei, Deus falou comigo, Jesus falou comigo. Eu falei, que nada, ele falou que ele me escolheu, Carlos. E eu chorei muito, fiquei assim, muito impactada. Foi o primeiro versículo que eu guardei decoro, isto é, de coração. Não foi só na mente, no entendimento, não foi, desceu para o coração. Como se Deus tivesse gravado no seu coração a palavra. No meu gravação a palavra. E aí, eu como uma professora de português, de matemática e física, eu não gostava muito de ler. Sim. Mas... Era de exatas. Né? De exatas, eu gostava de calcular. Sim. Mas eu me apaixonei pela leitura da palavra. E naquele mesmo ano, eu fui na Adonep, né, aquele braço da igreja que pega as pessoas, converte as pessoas e levam aonde eu tinha aceitado Jesus mesmo. Sim. E aí, uma senhora que disse o seguinte, eu tenho 32 anos de convertida, e já li a Bíblia 30 e tantas vezes. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Eu falei, eu vou fazer isso também. Então, esse ano, dia 10 de fevereiro de 2025, eu fiz 26 anos de convertida, porque eu me converti dia 10 de fevereiro de 1999, e eu já li a Bíblia, estou na 27ª vez da Bíblia inteira. Glória de Gênesis a Apocalipse.
Eu leio, inclusive quando alguém fala sobre genealogia, que todo mundo fala que pula, eu amo ler as genealogias. Quando o pastor pregou domingo sobre a genealogia de Jesus, eu fiquei impressionada, porque eu já tinha estudado daquele jeito mesmo, percebendo, falei, como ele colocou as pessoas que são tão diferentes, porque, claro, que as revelações que ele deu foram excepcionais, mas a gente sabe que Deus tem, assim, propósitos infinitos. E eu, a partir de então, eu comecei a prestar muita atenção nas orações que existem na Bíblia. Existem orações dos profetas, existem dos patriarcas, dos apóstolos, a própria oração de Jesus, que todo mundo conhece, do Pai Nosso, e também a mais importante delas é João 17, onde é Jesus, a segunda pessoa da Trindade, orando para a primeira pessoa da Trindade. E falando direto com o Pai. Falando direto com o Pai de todas as coisas que ele sabia que era importante para nós. Então, como eu tenho me dedicado às orações. E eu sei que é o cerne do crescimento espiritual de todo cristão. Então, a gente ouve falar, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Verdade. E a gente quer que Deus seja glorificado nesse momento. Então, eu sou uma pessoa muito organizada, sempre fui. Eu não sou militar, nem filha de militar, mas eu sempre fui muito organizada com horários, que nem me falaram, tinha que chegar às 9h30, 9h30 eu estava aqui, entendeu? Sabe, assim, eu sou muito... A disciplina da senhora já é natural. Natural. Então, eu falei assim, se no meu cotidiano, até então, né, eu me converti com 44 anos, esse mês aqui agora eu faço 70 anos, olha. Nossa, tá bem. Nem Então, parece. eu e meu marido, esse ano estávamos planejando fazer a nossa festa de 50 anos. A senhora é de qual mês? De julho agora. Agora? Faz agora? 26, Próximo? agora. É aniversário do meu filho, dia 26. 26, é dia da vovó, inclusive. Eu sou 26 de agosto, eu faço 50 anos. Minha mãe faz 70 em novembro. Olha. A senhora tem a mesma idade da minha mãe. Ai, que benção. Vocês podem ser meus filhos. Né? Eu falo Nós somos assim, filhos espirituais. também, claro. Com certeza. Eu tenho muitos filhos que vêm e me abraçam como se eu Você é mãezona mesmo. Mãezona mesmo. E eu me sinto assim aqui. Sabe, quando alguém vem lá, tu fala, ai, pastora, cada vez que eu chego, eu vou procurar a senhora sentada ali naquele mesmo lugar que a senhora senta. Ultimamente, eu até nem tenho sentado sempre no mesmo lugar, porque como todos os meus 2 filhos, com as minhas netas, estão vindo muito mais agora comigo, eu fico sentada lá com eles para poder. Né? E eu sei que eles estão mais fortalecidos agora. E Deus conhece todos os detalhes da nossa vida, as coisas acontecem, a gente não entende, mas os propósitos de Deus são sempre muito maiores. A senhora falou que esse ano vocês iriam fazer 50 anos, e aí? Então, de casados. 50 anos de casada, eu faço 70 agora, ele dia 13 de agosto faria 75, né? Que ele me conheceu com 15 anos. O primeiro namorado? Meu primeiro namorado. Uau. Só que ele tinha 5 anos a mais que eu. Minha mãe tinha maior medo que eu ficasse perto dele. Minha mãe não deixava a gente sair, coisa, né? Mas mesmo assim, namoramos 5 anos. Casei virgem, não porque na época eu achava que eu tinha que fazer isso por Deus, mas pela honrar sua família, minha né? família, porque minha mãe sempre falou que a gente tinha que ser... Antigamente existiam esses princípios e valores, né? E minha mãe sempre foi assim muito abençoada pelo meu marido, porque ele sempre foi um excelente marido. E detalhe, que esses princípios e valores são princípios da Bíblia. Sim, são. E as pessoas seguiam isso. E hoje banalizaram. Parece, fica banalizado. Mudou, né? Hoje eu sei que a gente conversa com jovenzinhas aqui que estão no caminho do Senhor e a gente fala, e elas estão fazendo pelo Senhor. Amém, amém. Amém. Mas eu fiz para honrar os meus pais, né? A minha mãe sempre falava isso. Muito lindo isso. E eu tive 2 filhos maravilhosos, né? Graças a Deus. Agora tenho 2 netas lindas. Eu vi. E uma coisa que eu com relação à oração, né? Que nós estamos falando de oração. Como esses anos todos eu leio Bíblias, eu comecei a ler muitas Bíblias, versões diferentes. No começo, as primeiras estavam tão riscadas que eu já não dava nem para... né? Então, toda hora, aquela coisa, ai, Deus falou comigo e tal. Mas quando eu percebi que as minhas notas tinham que receber algo de mim, eu comprei uma Bíblia anotada, que é aquela vago ali do lado. E um ano inteirinho eu li a Bíblia para Antonella. Ai, que está no meu Instagram essa história e eu mostro a Bíblia e tal.
todas as promessas de Deus para a Antonella, eu risquei, né, salientei e escrevi uma oração para... Referente àquele texto ali, né? E depois, quando essa daí já estava pronta, eu ganhei mais uma neta, a Manuela, que agora tem 3 aninhos. E eu peguei e também fiz uma Bíblia para Manuela. Então, é a Bíblia anotada pela avó. Para as duas, cada uma vai ter uma. Essa mais velha, ela disse assim, vovó, eu não vejo a hora de aprender a ler tudo, que eu quero ler tudo que a senhora escreveu lá. Uau, que legal, que lindo. E eu falei, e você, além de ler tudo que eu escrevi, você vai ler tudo que Deus ainda vai falar com você. Porque Deus vai falar com ela. E para Manuela, Deus assim me fez pensar que ela vai ser uma mulher de oração. Então, eu ressaltei todas as orações da Bíblia para ela. Todas as orações da Bíblia eu ressaltava com iluminador e escrevendo que ela vai orar e vai curar pessoas, ela vai... Uma mulher de oração. Vai ser uma mulher de oração. Lindo isso. Lindo. E está passando, né? De geração a geração. E olha, eu mandei fazer uma caixa, daí a gente já sofisticando a coisa, né? Fiz uma caixa linda com fotos dela comigo, mandei fazer uma almofada com a Bíblia dentro. Assim, foi um presente que eu entreguei mesmo. Eu tenho certeza que esse vai ser o maior presente que ela vai ganhar na vida. É o legado. Né? É o legado. E a Manuela ainda está muito pequenininha, ela adora vir aqui na igreja, ela quer ser sempre ajudante da tia da sala. A Antonella, ela louva. Já tem o chamado pastoral, já, tá vendo? É uma gracinha. Às vezes a minha nora filma já tenho alguns videozinhos dela, da Antonella louvando ao Senhor, então a minha nora filma ela louvando ali, orando, e meu filho ora com elas toda noite, sabe? Então... É muito bom, pastor. É o legado e também a promessa, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. As promessas bíblicas a gente tem que conhecer para recebê-las, né? Tomar posse. É verdade. Isso tudo que a senhora está falando referente à oração, a gente só consegue ter essa vida de oração se a gente tiver intimidade com Deus. E o nosso tema esse ano da igreja é intimidade com o céu, né? Então, cultivando essa intimidade, que é um anseio profundo. Todos nós temos um anseio de ter uma intimidade com o Pai, ouvir essa voz tão audível quanto a senhora ouviu. Isso é a coisa mais linda do mundo. Eu tive um privilégio também, mas eu não foi através de não lembro qual foi o momento, mas Deus me deu uma palavra rema, em oração, dizendo, trabalha para mim que eu trabalho para você. Uau. Então, desde quando eu me converti e que tive a virada de chave, que foi através do curso Casados para Sempre, que foi em 2012, de lá para cá eu venho servindo sem parar. Nunca parei de servir. Então, eu recém-convertido, meu primeiro pastor tinha que me segurar porque eu já queria fazer tudo. Ele falou, calma, vamos devagar, acerta seu casamento. Nós não éramos casados, fui casar, ele organizou, me segurou até me liberar. Agora você é auxiliar de trabalho. Aí depois eu fui ordenada diácono. Então, eu tinha muita vontade. E dali do casados eu já mergulhei, né, fazendo seminário, eu já fui para o seminário. Com poucos meses de convertido, eu estava dando seminário. Eu fiz 2 anos de seminário básico no Instituto Bíblico Maranata, depois 3 anos de média, fiz 1 ano de convalidação e tirei o certificado de teologia. Uau! Mergulhou, aí quem faz isso? Quem faz isso? É o Espírito Santo. Eu não tenho, pastor, eu não tinha lido, eu não li um livro. Como a senhora era de exatas, eu não lia livros, eu não lia nada. Eu não gostava de ler, eu li o básico. E o Senhor me fez ler, você vai ler a Bíblia. Você vai mergulhar, você vai estudar. E aí o Senhor foi trabalhando. Agora, isso é para minha glória? De jeito nenhum. Eu sei que o Senhor foi me preparando. Eu também, quando conto que li tantas vezes, até ganhei da Sociedade Bíblica Cristã aí, um certificado, quando eu fiz 25 vezes de leitura de Bíblia, eu ganhei um certificado. Que legal! Que eu compro tanta Bíblia lá. Já é sócia de carteirinha. Sou, né? Porque agora eu quero todas as versões, e eu não leio só a Bíblia. Se é Bíblia de estudo, eu leio os estudos. Isso, eu também. Eu tenho uma Bíblia que é toda marcada. Não, os estudos são que nem eu li a Bíblia das profecias. Todas as profecias que Jesus cumpriu, as que hão de cumprir, sabe? As que já estão se cumprindo, está tudo ali. Está tudo ali. Eu amo, já li 4 vezes essa daí, porque eu gosto de memorizar
quais foram as que Jesus fez. E é inacreditável um judeu que sabe tudo. Bom, o judeu que sabe deve ter entendido já, mas porque saber não significa ter entendido, né? Mas ele teve um encontro genuíno assim como Paulo, né? Que era um judeu de raiz. Judeu de raiz, e percebeu, falou, todas as 260 foram feitas naqueles 3 anos. Como é que pode alguém? Só Deus. Só Deus. Só Deus. É algo sobrenatural. Mas agora, falando da intimidade, se você não tem, você tem que buscar a ter. Intimidade é relacionamento. Sim. Vocês dois têm intimidade porque vocês se relacionam. Como alguém vai querer ter intimidade com Deus se não se relaciona com Ele? Mas como é que a gente se relaciona com Deus? Através da leitura da palavra, através da oração. E às vezes a pessoa fala, mas eu não sei orar. Não, ninguém sabe orar como convém. A palavra de Deus diz que ninguém sabe orar como convém. Mas o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis fará com que a nossa oração chegue a Deus, de acordo com o que Ele deseja para nós. Amém. Porque às vezes nós estamos pensamos que estamos pedindo pão e estamos pedindo pedra, sabe? Verdade. Então, a gente erra no pedido, mas Deus, através do Espírito Santo, se estivermos orando em nome de Jesus, porque foi assim que Jesus disse que nós deveríamos orar a Deus, ao Pai. Ele mesmo orou ao Pai, ele não joga orações ao léu, não. Tem um destinatário, um remetente. E quem leva? O Espírito Santo, que ele quer habitar em você. Então, como é que você acorda de manhã e não fala com o Espírito Santo? Você acorda com alguém que está ali junto com você, que te protegeu durante a noite. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Paizinho querido. Depois levanta, vai fazer o que você tem que fazer. Ora, medita, e Deus vai falar. É claro que esse audível foi maravilhoso, foi. Mas quantas vezes que Deus falou comigo na palavra? A gente deixa bem marcado lá, né? A gente sublinha, envolve. Tipo assim, eu li, já tantas vezes eu falo, não, eu nunca li esse versículo, não é possível. Parece que a gente nunca leu. Não li esse versículo, não. Será que foi por causa dessa versão? Vou procurar nas outras versões? Não. É que você amadurece espiritualmente. E é como uma criança. Uma criança, você ensina uma coisa, ela não entende. Mas daqui a pouco ela cresce e ela vai entender o que você está explicando. Aqui também, ele está te explicando tudo sobre sua vida. Só que você, às vezes, não entende. Mas no momento que você cresceu espiritualmente, e o Espírito Santo sabe disso, aí ele te revela. Aí você fala, meu Deus, esse versículo sabe existe que eu acho aqui. Interessante? Que se a gente só lê a Bíblia e não orar antes, parece que é uma palavra... É um livro qualquer. É um livro qualquer. Agora, quando você pede, Senhor, fala, nos revela... É o maior prazer que ele tem é disso. Aí vem a intimidade, o que você pede, ele faz. Jesus disse que nós pedíamos, né? Falou numa passagem que pedis, mas não sabeis pedir, porque pedem em seus próprios deleites. Se você pede só para você... Está pedindo só para si, mas qual que é o objetivo? A senhora participou, né, da vigília, levou uma palavra na vigília, né? Que o tema foi restituição, né, da intercessão. E eu também fui lá, levei uma palavra, foi no encerramento. E o Senhor falou comigo em Jó 42, no versículo 10 e 11. E ele encerra no 12, dizendo que Deus deu a ele tudo em dobro. Porém, a transformação da vida de Jó foi quando ele começou a orar por quem? Pelos amigos. Não por ele. Isso aí. Nossa, eu sempre comento sobre isso quando eu dou a palestra no Vida Vitoriosa sobre oração. Eu falei assim, você tem que ser um intercessor, você não tem que se preocupar só com o seu umbigo, não. Porque enquanto você está fazendo pelo outro, Deus está fazendo para você. Então, aí Ele te dá infinitamente mais do que você possa pedir ou pensar. Ele sabe o que você precisa. Então, você ora pelos outros. Enquanto nós estamos aqui orando pela Simone, por exemplo, Deus está cuidando das nossas necessidades. Por quê? A gente vai lá visitar uma pessoa que nem ontem, a pessoa estava ali toda... Só de ter me visto, abraçado, ela se sente acolhida por quem? Por Deus. Porque nós somos só os instrumentos. Nós somos os instrumentos, somos os braços dele, a boca dele. Eu vejo, pastora, que essa questão da intimidade, a gente só consegue ter essa intimidade quando a gente consegue obedecer, né? Porque a obediência precede a bênção. E as bênçãos só chegam assim. Jó só recebeu a bênção dele quando ele foi obediente. Porque até então, ele não murmurava, mas ele
debatia, questionava, falava com Deus porque eu estou passando por tudo isso. Ok. Mas na hora que ele entendeu que ele deveria orar, e aí eu lembrei Eu quando... conhecia só de ouvir Só falar. de ouvir hoje, falar. Os olhos te veem. Que veio. E aí eu lembrei de quando Deus me deu essa palavra rema de trabalha para mim que eu trabalho para você. E o Senhor, literalmente lá atrás, quando me converti, há 13, 14 anos atrás, o Senhor estava dizendo para mim, você precisa estar fazendo pelos outros e eu vou estar fazendo por você. Continue trabalhando. Não posso ser hipócrita em dizer que muitas vezes eu pensei em parar, eu pensei em desistir, já pensei, mas sempre aquela voz vem da palavra rema, trabalha para mim que eu trabalho para você. Eu subi a montanha no legendário, eu saí com uma oração, pedindo ao Senhor para me dar a resposta que eu precisava da minha caminhada que eu tinha que continuar seguindo, o chamado pastoral. Lá em cima o Senhor falou diretamente comigo. Muitas vezes naquela montanha eu pensei em desistir. Ele falou, é igual você está pensando em desistir lá embaixo, mas você não vai desistir, você vai vencer através de louvor e oração. Glória. Continua. Não desiste. E aí eu pensava, e ele me mostrava literalmente na caminhada aqueles homens carregando as mochilas, e eu via nas mochilas, eu via as esposas e os filhos na mochila que nós temos que carregar. É nossa obrigação como homem. Nós estamos sustentando, e esse carregar é sustentar em oração, porque o homem é o sacerdote do lar. Aí. Ele tem que estar orando. Ah, as mulheres são intercessoras. Sim, ok, mas nós também. Nós temos que guerrear pelas esposas. Somos intercessoras, somos ajudadoras da mesma missão. Da mesma missão. Por isso que às vezes as mulheres... E eu mesma, antes de eu conhecer ao Senhor, eu era da pá virada. Eu rodava baiana por qualquer coisa. Sabe? Batia de frente lá com o seu Carlos. Batia de frente com o coitado. Eu não sei como que ele conseguiu me aturar nos primeiros 25 anos, entendeu? Mas ele sempre foi um homem muito forte, muito honesto, muito dedicado, né? E depois que ele conheceu ao Senhor, porque eu sei que ele não quis se batizar, não quis fazer essas coisas assim, mas, por exemplo, eu tenho que testemunhar, há mais de 6 anos ele não tomava café antes de orar e antes de ler a palavra. Ele lia o devocional e mandava todas as mensagens que eu preparo para os meus líderes, eu punha na família também, ele mandava para os amigos dele. Tanto é que, assim que ele faleceu, eu peguei aquela lista de transmissão dele e falei, olha, eu estou desligando aqui o WhatsApp dele e tal, e se alguém quiser continuar recebendo, eu falei por falar. Falei que alguém... Ele tinha umas 30 pessoas que ele mandava as mensagens de manhã. Tanto é que tem até testemunhos aí de coisas que aconteceram por essas mensagens que ele enviou. Olha, foi instrumento de Deus. Foi, ele era evangelista. E aí eu falei que se quisessem me mandassem um recadinho, eu pus o meu celular ali, porque eles não tinham meu celular, eram amigos dele de trabalho, de antigo, assim, que ele trabalhou muitos anos na General Motors do Brasil. 13 pessoas continuam recebendo todas as manhãs. Glória a Deus. Agradecem. E a semente que ele plantou foi importante. Foi importante. Pastora, a gente está quase no momento aqui de encerrar, mas a gente ainda tem um tempinho. Eu queria falar sobre uma questão aqui muito importante. Essa interconexão que fala assim, por exemplo, como a oração alimenta, né, a intimidade com Deus e como essa intimidade nos impulsiona para o discipulado e para viver uma vida cristã mais autêntica e poderosa. Existe uma ordem aí ou eles acontecem simultaneamente? Olha, eu só estou aqui da maneira como estou, cheguei no patamar de crescimento ministerial, porque eu tive discipuladores que me influenciaram. Já desde o início lá, que no começo a gente se empolga e depois a gente quer escapar. Aí a pastora Marileia, na época, me pegava de um lado, de outro e tal. Eu falava, porque eu tinha 2 lojas na época, uma no Barra Shopping e outra no Rio Sul, trabalhava muito e tal, a gente fica dando desculpa. É verdade. Né? E todas as desculpas são aquelas assim, você só vai fazer aquilo que você acha que é importante. Então ela falava assim, não, mas eu te espero, não, mas eu te pego, sabe? Ela foi essencial na minha caminhada. Cuidou, né? Cuidou. Depois, quando eu cheguei aqui, o pastor Josué viu em mim algo que eu não vi.
Porque eu jamais imaginava ser pastora. Primeiro ele me chamava de ministra de discipulado, porque eu gostei de ser discipulada e fui discipuladora de muitas, fazia em grupo, né? Uhum. Então, esse discipulado acontece e a gente aceita o discipulado, porque você precisa aceitar. É verdade. Se você também tem intimidade com Deus e se você também busca na palavra em oração, aí você entende. Então, as pessoas que querem ou só ser discipulada por várias pessoas, ou não querem discipular ninguém, ela não entendeu ainda, porque é o receber e o transbordar. Você recebe do seu discipulador e você tem que transbordar para outras pessoas, porque não pode parar em você. Porque lá em 2 Timóteo 2,2, né, Paulo mostra 4... você, Timóteo, eu vou passar para você, você passa para homens fiéis, e esses fiéis passam para homens. Então, 4 gerações de discipulado ali. Então, é tão importante você saber que você precisa de um acompanhamento de alguém que te discipule, e não precisa ser ninguém especial, não. Basta que essa pessoa tenha amor e seja uma pessoa de oração. Porque a pessoa de oração vai cuidar das suas necessidades através do Espírito Santo e através da oração. Eu digo, pastor, que eu tenho mexido comigo muito tempo já, e a gente, quando aplica ao Casados, né, tem uma parte das lições onde a gente aborda Mateus e fala outras vezes, né, que eu entendo que quando se repete alguma coisa algumas vezes é porque ela é muito importante. E Mike e Mary Phillips, quando desenvolveram aquele conteúdo, aquele material, viu que era importante. E eu vejo que é uma chave que nós temos para a nossa vida, que é Mateus 18, do 18 ao 20, que é o que ligamos na terra é ligado no céu, o que pedimos em concordância, o Senhor concede, onde 2 ou mais estiverem presentes, estarei reunido. E o discipulado é isso. É isso. A gente liga na terra, está ligado no céu. Estamos pedindo em concordância e o Senhor está presente. Maravilhoso, é isso aí. É a chave. É a chave. Essa é a chave para um verdadeiro evangelho de Cristo. E é o vida na vida, porque se não existir vida na vida, não tem evangelho. Isso aí. Olha, eu sou uma pessoa, que nem o pastor Josué tem falado aí, que foi depois da pandemia, diminuiu e tal. Eu, como eu disse, eu sou muito organizada, eu tenho a minha agenda da semana, toda semana eu preparo a minha agenda. Os meus discipulados acontecem sempre, eu tiro foto. Eu cheguei já a fazer discipulado 6 horas da manhã numa praça. Nossa! A pessoa tinha que passar lá e eu falei, não, a gente faz 6 horas da manhã, na hora eu paro lá perto da minha casa, você para o carro. Já... Então, quer dizer, você tem que ter perseverança, constância e disciplina. Uau. Pastora, uma última pergunta aqui, antes da gente encerrar, já que a senhora está falando de discipulado, eu queria falar sobre o discipulado e a liderança. Como o discipulado é essencial para formar novos líderes e garantir continuidade na missão da igreja, porque a senhora prepara líderes. A senhora, na verdade, hoje eu vejo na senhora uma pessoa que tem preparado muitos líderes, até mesmo por ser uma pastora hoje de rede, então a senhora tem uma responsabilidade muito grande. Então esses líderes têm que estar bem preparados, né? Então, como é que a senhora pode dizer para a gente que esse pessoal que está sendo discipulado vai ser formar em novos líderes potenciais? Olha, o discipulado na nossa igreja tem um tripé. Vida com Deus, sim, relacionamento, então, vertical, horizontal, né, toda a sua participação de família, amigos, trabalho e ministério. Então, se o discipulado não foca em fazer com que a pessoa sirva ao Senhor em algum ministério, você não está fazendo crescer a pessoa como um servo do Senhor. Porque o que recebe de graça a gente tem que dar. Então, o discipulado, né, faz com que a pessoa cresça também ministerialmente. E é esse o nosso alvo aqui, e esse é o que nós estamos pleiteando para toda a igreja. Muitos discipulados, muita preparação de supervisores, de líderes, para continuar a obra tão maravilhosa que Deus tem colocado em nossas mãos. O senhor até fez uma série, né? Sim, sim. E é importante. Bom, para a gente encerrar agora, eu queria que a senhora deixasse um chamado à ação. Sim. O povo sair da inércia. Isso aí. Isso aí tem que ser assim, isso é uma voz pastoral. A pessoa tem uma vida cristã poderosa através desses 3 pilares que a senhora falou, do discipulado. Discipulado, intimidade e oração, né? O que a senhora pode deixar para eles aí, para se aprofundar na jornada, para buscar cada vez mais? O que a senhora pode dizer para ter uma vida cristã? Falar para aquela câmera ali, porque tem que chegar para você. Muito bom. Que está me ouvindo aqui.
Você só vai crescer espiritualmente se você orar. Você só vai ter intimidade com Deus se você orar. Você só vai saber discipular alguém e ser discipulado se você orar. Intimidade com Deus é a cereja do bolo. Você vai ouvir o que Deus tem para falar, porque você vai ter intimidade com aquele, você vai reconhecer a voz, como você reconhece a voz de alguém que você tem intimidade aqui na terra. Às vezes a gente liga para alguém, a pessoa sabe até que a gente está triste ou alegre, pelo tom de voz. Este é o desejo que Deus tem, que você reconheça a voz dele, até quando ele estiver triste com você ou estiver muito alegre. Porque a alegria dele é a nossa força. Aleluia. Que Deus abençoe você, que você cresça na graça, na sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. Se você não sabe qual é o seu chamado é para glorificar a Deus. Amém. Cumpra ele. Glória a Deus. Amém. Pastora, vamos encerrar com uma oração da senhora agora aqui por nós, toda a equipe, por esse povo que nos assiste. Aproveitar a unção pastoral que a senhora tem. E o Nós chamado de reconhecemos essa unção pastoral sobre a sua vida e nos sentimos muito honrados mais uma vez de tê-la aqui conosco à mesa. Amém. Prazer é meu de falar do que eu mais amo. Amém. Que são as coisas do Senhor e Aleluia. a oração. Senhor, nós louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome. Agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos. E como foi falado em Mateus 18, nós somos 3 aqui, aliás, somos 5 aqui nessa sala. Então, o Senhor está aqui, porque nós estamos falando das coisas discernentes do Teu reino. Glória então, nós estamos ligando aqui coisas que o Senhor já está ligando aí no céu, que serão pessoas mais e mais preparadas para cuidar das pessoas que o Senhor vai enviar para a nossa igreja. Amém. Abençoe esse ministério que está cuidando de tantos casais, de tantas famílias. Amém. E que o Senhor continue enviando pessoas que ainda não te conhecem para vir aqui e conhecer o Deus Amém. que tem cuidado de nós, que sabe que nossa vida está nas suas mãos. E a cada dia o Senhor nos surpreende, porque o Senhor é o Deus de repente. Amém. De repente, creio, o Senhor faz algo extraordinário. Aleluia. Porque o Senhor é dono de tudo nesse mundo, do Aleluia. nosso tempo, da nossa vida e de toda a riqueza que há aqui. Glória. Preparando a sua igreja para estar contigo na eternidade. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito em nosso meio. Abençoa o nosso pastor Josué. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão nos hospitais. Abençoa, Senhor, as pessoas que estarão ouvindo esse podcast. Que eles sintam algo assim, uma flecha no coração que vem do Senhor através de tudo que foi dito aqui. Aleluia. E o seu nome seja glorificado. E nós oramos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Pastora, mais uma vez, muito obrigado. Que o Senhor continue lhe capacitando, lhe dando graça, lhe dando sabedoria, mais ainda, estratégias, né? Para poder fazer toda essa diferença que a senhora tem feito, porque só através da estratégia do céu que o Senhor dá estratégias para a gente. Muito obrigado por compartilhar conosco e dado o seu tempo aqui para nós, um tempo precioso, que eu sei que as demandas são grandes, né? Mas a senhora separou um tempo precioso e nós fomos muito abençoados. E vocês que estão aí nos assistindo, eu queria agradecer a audiência. Pedir mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal Atitude TV. Clica no sininho aí em todas, para toda vez que chegar um conteúdo relevante, uma mensagem tão poderosa quanto essa da pastora Nádia, você vai ser notificado. E se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, @Ministério da Família IBA, siga-nos. Lá tem todas as informações referentes ao Ministério da Família. E também nós temos agora o Instagram do Atitude Família Cast, que vai falar tudo sobre o que viemos falando aqui, com os nossos convidados, alguns temas que nós abordamos aqui, nós colocamos lá. Também tem o Instagram da pastora Nádia. Qual é o Instagram da senhora, pastora Nádia? Nádia Campos. Pastora Nádia Campos. Então segue a pastora, é isso aí. Queridos, obrigado. Nós desejamos a vocês saúde, paz e prosperidade. Até o próximo Família Cast.